Olha é o que hoje está sucedendo, como resultado benéfico do seu longo uso. Assim foi eliminado qualquer tipo de fé e as massas foram educadas em sentido oposto, ou seja, obrigadas a desenvolver a desconfiança e com isto o sentido crítico e o controle, tornando mais apurada a inteligência. Estes são os salutares efeitos da prática generalizada e constante, em todos os setores humanos, desse método da pesca do ingênuo, segundo Maquiavel. Surgiu em sentido criador, por obra de uma força negativa, uma automática seleção natural pela qual só sobreviveram os mais astutos, os menos dispostos a crer e a cair como presa dos enganos dos outros. Eis ainda um caso no qual o mal é utilizado para os fins do bem, pelo que, com a evolução, o negativo tende a inverter-se no positivo, não apenas autodestruindo-se, mas funcionando como elemento de construção. Hoje procura-se a substância. Os homens não se contentam mais com vagas promessas de incontroláveis alegrias longínquas, situadas no além, compensadoras das dores atuais, que em vista de tal consolação devem ser suportadas pacientemente, enquanto outros mais afortunados gozam a vida no bem-estar. O homem moderno é positivo, exige realizações imediatas e concretas e, quando se trata de promessas, quer ver claro sobre a sua futura viabilidade. Agora ao pobre já não lhe basta o submisso dever de depender da generosa e caprichosa concessão de benesses por parte de quem possui. O humilde pedir por compaixão se transformou hoje no direito à vida, que não pode depender da vontade dos poderosos que se dignem reconhecê-lo concedendo favores, mas é regulamentado como todos os direitos, sobre princípios de justiça. Então não mais apenas beneficência porque quem dá se dignou a isso, insuficiente compensação às diferenças de posição, mas sim cálculo positivo de direitos e deveres entre os elementos do organismo social, para realizar-se imediatamente na Terra sem problemáticos adiamentos para as outras vidas, organizando o trabalho e as previdências sociais em favor de cada um dos componentes da coletividade. Se do lado do comunismo como do capitalismo é hoje possível realizar tudo isto, deve-se ao fato de que as mais baixas classes sociais alcançaram uma certa consciência coletiva, que é necessária para saber organizar-se em formas inconcebíveis na Idade Média, e assim poder atingir o exercício dos próprios direitos. É assim que a humanidade desperta, se organiza, se coletiviza, em mais equilibradas formas de justiça social. É natural que, se o mundo fosse mais evoluído, não haveria sido necessário o assalto revolucionário comunista para decidir-se a iniciar esta nova ordem de coisas. O que representa, portanto, na evolução da vida, o fenômeno comunismo? O que ele significa no pensamento de Deus, a que nenhum fenômeno pode escapar, pensamento precedente à direção da história, nela presente também neste caso e momento. Em que posição se encontra este acontecimento perante o outro, muito mais vasto e importante, o de Cristo? Estará talvez nele incluído, constituindo uma fase transitória do seu desenvolvimento. Por caminhos tão diferentes, com métodos e movimento opostos, que parece queiram anular-se um ao outro, não quererão eles levar a humanidade ao mesmo ponto. Trata-se de uma luta entre dois inimigos inconciliáveis para destruírem-se, ou, pelo contrário, de uma inconsciente colaboração para realizar a mesma construção. O comunismo ateu, nos grandes desígnios de Deus que ele ignora, não trabalharia, sem sabê-lo, ao seu serviço, para realizá-los, apesar de varrer com tudo aquilo que em nome de Cristo foi feito para os interesses humanos. Em última análise, qual é a verdadeira função do comunismo? Não se pode contestar a sua expansão e é necessário explicá-la. Sem interesses partidários e preferências pré-concebidas queremos compreender o que está sucedendo em profundidade e o porquê. Admita-se negue-se a existência de Deus, resta o fato de que a vida, e com ela a história, está dirigida por uma inteligência. Vemos que há uma lei que para todos,
crentes ou ateus, reage contra o erro e o corrige, obrigando-nos com a dor a reconstruir a ordem violada. Quem conhece as leis da vida sabe que um afastamento do reto caminho da evolução é envolvido num processo de retificação. Em termos religiosos se diz, é a mão de Deus que faz justiça. Em termos racionais se diz, é um movimento de força do imponderável incumbido de restabelecer os equilíbrios alterados. Ora, pela mesma natureza negativa de tais impulsos reativos, funcionam neste caso espontaneamente as forças do mal, isto é, as do antissistema, que são particularmente adequadas a uma ação agressiva e destrutiva. No plano físico isto se repete no caso de um organismo corroído contra o qual a vida lança a doença para provar a sua resistência, obrigando-o assim a lutar e com isso a desenvolver as suas qualidades sãs e vitais, ou também para liquidá-lo se não é capaz de fazê-lo, por estar demasiado corroído. Vemos portanto que tais medidas corretivas fazem parte das leis da vida. Considerar que os ateus estão isentos delas seria como pensar que eles pudessem, por ser incrédulos em matéria de doenças, ficar imunes aos ataques patogênicos ao seu organismo. O ateísmo não outorga imunidade contra as consequências do erro e não subtrai ninguém às leis da vida. Ao erro humano não é dado o poder de deter a sua aplicação. As doenças, como as revoluções, são tempestades de purificação, meios de reação contra a deterioração, que corrompe e destrói. No fundo se trata de cataclismos vitais, com o objetivo de saneamento. A atual crise do mundo é de sinal positivo. Ela não é feita só de destruição, mas no meio da destruição contém também grandes impulsos construtivos. Ela é uma crise de morte no que respeita ao passado, mas é crise de nascimento no que respeita ao futuro. Prova o fato de que a temperatura psíquica da humanidade está subindo rapidamente. O comunismo é uma das forças que está funcionando dentro do desenvolvimento deste fenômeno, mas é necessário ver em que posição e a fim de cumprir que função. Pelo fato de estar incluído num processo de evolução, hoje particularmente intenso, ele não se torna, só por isso, uma força de tipo positivo, de bem, de acordo com o sistema. O comunismo continua sendo uma força negativa, do mal, do tipo antissistema. No percurso da história dirigida pela mente universal, esta utiliza aquela força com uma finalidade de bem, isto é, de destruição com um objetivo construtivo, impulso negativo guiado para concluir a sua ação, alcançando resultados positivos, por fim como um benéfico mal necessário. Talvez seja função histórica do comunismo também a de provocar uma reação purificadora do cristianismo, obrigando-o a seguir o seu ideal, vivendo na forma em que, pelas razões anteriormente explicadas, não pôde fazê-lo até hoje. Assim o cristianismo poderá tornar-se cristão. Este seria o verdadeiro triunfo de Cristo, resultado imenso, que vale as dores que custará para alcançá-lo. Verdadeiro impulso para a frente no caminho da evolução, com redução de poder terreno e correspondente conquista de valores espirituais, um verdadeiro progresso em direção a formas de vida mais elevadas, isto é, civilizar, transformando o mundo em sentido cristão, ou ainda, regressar ao centro do caminho da evolução, sobre o qual a vida nos quer reconduzir, quando nos perdemos pelas vias do mundo. O comunismo representa um impulso em direção a este endireitamento. Por haver resistência à transformação, é necessário que este impulso seja enérgico, feito com meios persuasivos, e o comunismo bem o conhece. A luta é grande porque o cristianismo resiste para conservar a velha ordem cujas vantagens goze e sobre as quais baseia as suas posições. No entanto, ambos estão fechados dentro do mesmo processo histórico, para realizar a mesma obra de construção. O cristianismo possui a ideia, o comunismo, a força que o obriga a realizá-la. A ideia por si só permanece uma abstração fora da realidade. A força, sem a ideia que lhe dirige a ação, pode ser levada a realizar as piores coisas.
A vida produz os opostos, depois os aproxima em posição de complementaridade para fazê-los colaborar, lutando como rivais para alcançar o mesmo fim, como acontece na luta, colaboração entre os opostos, complementares, macho e fêmea, do casal destinado à procriação. Por lei de evolução é lógico e justificável que, numa primeira fase do seu desenvolvimento, no passado, o cristianismo para chegar até hoje tenha tido que aceitar os métodos dos tempos, adaptando-se ao estado evoluído da humanidade de então. Mas pela mesma lei de evolução é lógico e necessário que hoje, em uma mais avançada fase de desenvolvimento seu do mundo, o cristianismo se desperte e passe de verdade à realização do seu programa, aproveitando a oportunidade e os incitamentos que Deus lhe oferece nessa nova maturidade histórica. Num universo em que tudo está conjugado e atua em colaboração, negativo e positivo, mal e bem, trabalham de acordo, se bem que em posições reciprocamente emborcadas, incluídos num mesmo processo bifrontal a favor da evolução. Depois, as revoluções acabam por devorar os seus filhos e o mal acaba por eliminar-se a si mesmo. Fico bem que, com o seu esforço invertido, o mal conseguiu no entanto estimular purificando-o e renovando-o. Fica, para as novas gerações, a deslocação evolutiva assim conquistada. Não é um método novo para a vida este de utilizar tudo num sentido criador, mesmo que é destrutivo. Assim o comunismo, visto em sentido lato, pode ser entendido como uma reação corretiva por parte da lei de Deus, como uma tempestade de dor, cuja função é a de despertar o espírito, meta da evolução. Foi dito que, o comunismo testemunha os deveres que o cristianismo não cumpriu. Mas por que o testemunha? Para os cumprir ou só para fazer ressaltar que não foram cumpridos e assim sentir-se autorizado a agredir e liquidar a quem deveria tê-los cumprido? De que púlpito parte a pregação? Como pode fazê-lo um comunismo que nos fatos pratica métodos que estão nos antípodes do Evangelho? Quem tem defeitos, como pode condenar os defeitos dos outros? Mas então os homens são todos da mesma raça e fazem em toda parte as mesmas coisas. São os fatos e o modo de atuar que, por detrás das palavras e das ideologias, revelam qual é a realidade. Mas então se a teoria não corresponde à prática, se o evangelho comunista mata em nome do ideal, enquanto o evangelho de Cristo induz a deixar-se matar pelo ideal, tudo isto significa que de fato os dois evangelhos estão nos antípodas e um é ao contrário do outro. Por isso se vê que confiança pode merecer um evangelho comunista camuflado de evangelho cristão. É inútil mudar os termos. Os dois terrenos são completamente diversos. Um é material, o outro é espiritual, um é político, o outro é religioso. Que significa este apropriar-se do Evangelho para usá-lo ao contrário, para destruir a Cristo e levar à supressão do setor espiritual da vida. Então a função do comunismo não é a de cumprir o Evangelho não realizado pelo cristianismo, mas é a de castigar o cristianismo por não o haver realizado e obrigá-lo, portanto, a fazer com os seus próprios métodos persuasivos. Sem discutível que na Terra, devido à natureza do homem, com os métodos evangélicos, feitos para seres mais evoluídos, nada se obtém. Isto permite ao comunismo insurgir-se no campo das atuações terrenas, que não é o da espiritualidade. O fenômeno se explica. O evangelho está marcado ao longo da linha da evolução como realização futura e por isso hoje se apresenta no alto, por sobre a vida vigente, como ideal que antecipa o amanhã, do qual está à espera para tomar corpo na Terra. O comunismo surge, pois, 2000 anos depois de Cristo, em tempos mais maduros que tornam possível uma tentativa de uma mais equitativa distribuição de bens, não só como caso isolado por iniciativa individual e fins espirituais, mas em escala social por organização coletiva e atuais finalidades terrenas. Eis porque o comunismo se encontra realizando alguns pontos do Evangelho. Mas mesmo nestes, há uma grande diferença.
O comunismo não se limita a aconselhá-los, mas os realiza. Não os propõe ao indivíduo para sua perfeição, mas os impõe às massas. Não se ocupa de longínquas metas espirituais, mas de imediatas realizações humanas. Disto deriva a diferença de método. Quem trabalha só no terreno do ideal por seguir a técnica evangélica da bondade, mas quem deve agir na terra, deve seguir os métodos do mundo, bem diversos dos de Cristo, feitos para as realizações espirituais, enquanto aqui na terra estamos no plano material. Os métodos evangélicos presumem um grau de evolução e civilização ainda não alcançado. É assim que, numa humanidade ainda imatura, a força e a violência, que estão nos antípodes do ideal, podem formar parte indispensável da técnica da sua descida na Terra. Esta descida implica ingentes deslocamentos de ideias, interesses e posições, e o estabelecimento de uma nova ordem no lugar da velha que não se deixa demolir. Não se pode obter senão a força. Um pioneiro isolado pode vencer com o martírio, as massas, não. As funções históricas do cristianismo e do comunismo, mesmo que ao longo do caminho possam encontrar algum ponto de contato, são diferentes. O primeiro estabelece as metas longínquas, ainda situadas no nível super-humano do ideal, enquanto o comunismo está no meio do mundo para dar um estremecimento que leva à realização concreta. Mas é evidente que, devido à estrutura de nosso mundo, não há outro caminho, ainda que isto pareça uma contradição, para passar da teoria do cristianismo pregado, à prática do cristianismo vivido. Nulo prova o passado. Trata-se de uma tentativa inicial de evoluído, como provam os métodos usados, inevitáveis quando se quer realizar algo no atual nível evolutivo da humanidade, como movimento de massa. Descer à atuação prática significa dever mergulhar em nosso mundo tal como ele é, para realizar um trabalho que só quem tem a força bruta do primitivo pode ter a capacidade de cumprir. Depois desta nova irrupção de impulsos evolutivos, sobre a estrada aplainada pelo cilindro compressor de revoluções e guerras, o novo cristianismo, purificado pela tempestade, poderá retomar o seu caminho triunfal em direção a Cristo. Este é o fenômeno nas suas grandes linhas. Mas que sucederá, se olharmos mais em detalhe, mais de perto? Vivemos num momento histórico decisivo, de deslocações de equilíbrios e posições, de mudanças profundas, que levem a humanidade a gravitar em direção a outras metas e a realizações em função de outros pontos de referência. Uma necessidade de sinceridade e clareza impulsiona uma revisão dos valores tradicionais, para eliminar os fictícios e ficar com os reais. O cristianismo está colocado numa bifurcação, ou se faz cristão a sério ou será liquidado, porque não cumprindo mais a sua função, não tem mais razão de existir. Então o desenvolvimento do programa evangélico poderá continuar, mas confiado a outros homens, a outros instrumentos de Deus, novos chamados, adequados à realização daquele ideal, que é fatal que se deva cumprir. A atuação dos planos de Deus não pode ser limitada aos interesses de uma classe dominante. O Evangelho, além de fenômeno religioso, é também fenômeno social e biológico, de importância fundamental no desenvolvimento da evolução da vida no plano humano da coordenação coletiva para passar à fase orgânica. Neste desenvolvimento está envolvida a existência de todos os homens, dos cristãos como dos ateus. A descida dos ideais se realiza através das religiões, todavia faz parte integrante do fenômeno da evolução, que antecipa e obriga a avançar, interessando, portanto, também a ciência positiva dos ateus. Eis então que a função do comunismo pode ser a de despertar o cristianismo e, obrigando-o a cumprir a sua função, contribuir para que ele não seja liquidado pela vida. O comunismo pode ser entendido como um bisturi em mãos de um hábil cirurgião. O bisturi corta as carnes, mas o cirurgião sabe o que faz, opera para curar, não para matar. A vida está do lado do doente para curá-lo, por isso, o opera,
porque quer que viva e que evolua ainda. Curar-se para o cristianismo significa reencontrar os seus valores mais vitais, que são os espirituais. Se ele voltar a encontrar a Cristo, salvar-se-á, de outro modo ficará só aí, sem Cristo, se perderá. O que morre não é Cristo, mas sim a organização humana a qual a lei de Deus já não permite viver visto que ela já não o representa. É com esta condição que Cristo permitiu a sobrevivência. Não é com finalidade destrutiva que estamos fazendo estas afirmações, mas ao contrário. A lógica colocação deste fenômeno, fazendo-o compreensível, nos permite conhecer qual deve ser a técnica defensiva da parte do cristianismo contra o assalto comunista. Que deste lado se ataca e que do outro se resista em posição de defesa, é fato evidente. Mas como conduzir a defesa? Foram usadas as armas espirituais, excomunhões e similares. Mas estas sanções se realizam no além, estando, portanto, fora do terreno positivo, o único que leva em conta a parte oposta. Trata-se de pressão psicológica, válida só enquanto exista um estado de fé correlativa à sugestionabilidade, coisas que, com o materialismo desagregante, vão desaparecendo. Procurou-se então pactuar, buscando o colóquio, para amansar o inimigo. Procurou-se assemelhar a ele pelo caminho das concessões, para chegar a uma convivência pacífica. O comunismo aproveitou-se disso sempre para avançar. Haveria uma tática segura, mas é a mais difícil de realizar e consiste em eliminar os próprios pontos fracos, que são como portas abertas que permitem ao inimigo entrar. Que poderia o comunismo contra a pessoa de Cristo? Não haveria nada que reprovar-lhe nem tirar-lhe. Se o cristianismo se tornasse como Cristo, que poderia o comunismo objetar-lhe? Este pode atacar onde o cristianismo não é como Cristo. Se o cristianismo permanecesse por sobre o mundo, fora do campo político e econômico, ou seja, no espiritual que de direito lhe pertence, isto é, num terreno de não existência para o comunismo ateu, as razões de ataque deixariam de existir. Mas o problema é que para a maioria dos homens, o terreno espiritual é a zona de não existência, do qual se foge para não renunciar à vida, isto é, à sua forma material, que é a única que consegue conceber. Mas já vimos como o cristianismo se adaptou ao mundo, nele vivendo como mundo, chocando-se portanto com o comunismo no terreno onde este quer imperar. No entanto, para um organismo da natureza espiritual, como é o cristianismo, não há outro meio de defesa senão o de permanecer coerente aos princípios básicos da instituição, o que representa também uma força proveniente de um plano que o comunismo não conhece, a espiritual, tão válida e concreta para quem sabe usá-la, como a material. A reação defensiva não consiste mais em colocar-se no nível do atacante, onde este é forte, o nível onde vence o poder econômico, a astúcia das alianças com os poderosos e a curta sapiência do mundo, rebaixando-se a lutar com ele no seu terreno, mas consiste em elevar-se sobre ele, atuando num plano onde o mundo não chega, e com forças que ele não conhece e que não lhe obedecem. Mas quem é imparcial deve saber ver também o que sucede na parte oposta. O evangelho comunista é verdadeiro evangelho, ou é comunismo disfarçado de cordeiro, Satanás mascarado de Cristo. Não convence aquela pregação de justiça evangélica realizada com meios ferozes, que mais do que justiça parece astúcia para penetrar melhor, assim camuflado, em casa alheia, aproveitando a credulidade dos ingênuos. Depois, uma vez dentro, a realidade é bem diversa. O comportamento no desenrolar dos fatos revela o verdadeiro conteúdo da ideologia. É assim que a prática não corresponde à teoria em nenhuma das duas partes. Na realidade, cristianismo e comunismo não são senão dois grupos de homens e interesses, os quais, à sombra dos ideais, fazem no mesmo nível a mesma guerra pela sobrevivência própria. Não temos, portanto, como deveria ser, o choque entre dois planos biológicos, um superior e um inferior, entre o ideal e o mundo, entre espírito e matéria,
mas entre dois grupos substancialmente da mesma natureza, que atuam com os mesmos métodos humanos, situados no mesmo nível. Pelo fato de a luta travar-se entre semelhantes, no mesmo terreno, ação-reação são do mesmo tipo. Podemos assim explicar a razão pela qual o assalto do comunismo toma também esta forma de engano. Tínhamos anteriormente explicado que este ataque é devido à reação da lei com que a inteligência do universo dirige o funcionamento orgânico deste. A reação é contra uma violação da ordem e o seu objetivo é o de restabelecer o equilíbrio violado. Podemos aqui permitir-nos formular estas apreciações enquanto as deduzimos como consequência de soluções gerais já alcançadas por nós no outro lugar, que lhes constituem a base, em tal sentido que nos autorizam aqui a concluir. Ora, a razão é que a reação da lei é levada a assumir a mesma forma e a seguir o mesmo tipo de erro que a gerou, pelo fato de a reação não ser senão o mesmo impulso violador que retrocede contra quem o lançou. O primeiro e o segundo movimento não são senão as duas fases de ida e volta do percurso do mesmo impulso. Causa e efeito não podem deixar de ser da mesma natureza. Quem engana lança sobre si mesmo engano. A falsa santidade acaba por fazer aparecer o diabo vestido santo. O comunismo é levado a usar a técnica do engano, atraído a isto pelo fato de que o erro, com o qual o cristianismo provocou a reação da lei que usa como instrumento o comunismo, é do mesmo tipo. É o cristianismo que deste lado lhe abriu as portas, que com este tipo de ponto fraco e consequente vulnerabilidade, lhe ofereceu o lugar de menor resistência, onde é mais fácil romper para penetrar nas defesas do inimigo. Assim como a força do assalto microbiano está na vulnerabilidade orgânica do indivíduo, assim a força do comunismo é dada pelos pontos fracos do cristianismo. Qualquer atacante estuda as brechas que oferece o inimigo a ser atacado. O comunismo descobre e utiliza estes pontos. Nas nações eles são os governos fracos e corrompidos, a desorganização, a miséria. No caso do cristianismo, um deles é a tradicional simbiose cristianismo-capitalismo. Assim o primeiro saiu do seu terreno espiritual no qual o comunismo não tem acesso, para entrar no terreno específico deste, que é o terreno econômico. A referida aliança forma o grande grupo das classes dominantes, das pessoas de bem que estão do lado da ordem e das virtudes, que devem, portanto, demonstrar que respeitam aquela e possuem estas, sob pena de serem acusadas de falsas. Eis então que os que mostram tão excelsas qualidades caem nos laços por eles mesmos lançados. O seu inimigo exige que eles mantenham a sua palavra e pratiquem nos fatos as virtudes que professam, isto é, que sejam bons, honestos, justos de verdade, porque tudo isto os desarma, por isso constitui uma debilidade na luta, o que agrada a parte oposta, porque facilita a sua vitória contra eles. Fazer a guerra contra um santo que se deixa martirizar, perdoando, é mais fácil que fazê-la contra uma fera ou um inimigo bem armado. Se Cristo, em vez das suas legiões de anjos, tivesse empregado legiões de soldados aguerridos, os romanos e os judeus o teriam tratado diversamente. Com esta simbiose com o capitalismo, o cristianismo desceu do seu superior plano espiritual para submergir-se naquele terreno, onde está situado o comunismo. É neste nível humano, bem diverso do divino, que tem lugar o choque. Lutar contra Deus em si mesmo, não interessa ao ateu, porque é absurdo lutar contra o que se pensa que não existe. A luta surge quando na Terra aparecem, em forma tangível, homens que, como representante de Deus, atuam no plano humano. Então a luta do comunismo contra o cristianismo não é entre o homem e Deus, mas é luta entre homens. Não é luta de princípios mas de interesses, isto é, dos homens que assim procedem na Terra em nome da ideologia comunista e daqueles que o fazem como representantes de Deus. Ao comunismo não interessa a negação teórica de Deus, mas a negação prática das organizações humanas que em seu nome possuem poderes econômicos e políticos. Da sua parte,
O que é puramente espiritual, sendo de domínio íntimo, escapa a qualquer intervenção do exterior. É difícil, portanto, controlá-lo coativamente. O choque depende assim desta descida do cristianismo do espiritual para o temporal, o qual coloca o primeiro no mesmo nível do segundo. Se o cristianismo tivesse ficado no seu plano, se não tivesse baixado até tornar-se coisa do mundo, como é o comunismo, teriam faltando os pontos de contato e de rivalidade, motivo de luta. Esta é inevitável entre dois grupos humanos que usam bandeiras diversas. Deus está por cima de todos, dirigindo tudo para os seus fins, diferentes dos humanos. Nos planos de Deus, para que serve então e onde quer chegar esta luta? O seu resultado benéfico poderá ser que o cristianismo seja obrigado pelo comunismo a retirar-se mais ainda do terreno material, para expandir-se no seu, que é espiritual, deslocando seus interesses do primeiro para o segundo. Isto é o que Deus quer, porque isto é espiritualização e como tal regressa ao plano fundamental da evolução, razão da existência. Noutros termos, no desenvolvimento da história, seguindo os planos de Deus, o grupo humano comunismo assalta o grupo humano cristianismo para forçá-lo a espiritualizar-se, a subir, aproximando-se de Deus. É um regresso a Cristo. Este é o significado do ataque comunista. A fraude por parte do cristianismo neste caso é substancial, desenvolve-se no terreno concreto, como é o econômico. Ele pregou aos pobres a não resistência, a aceitação do sacrifício, exaltando-os em teoria, compensando-os com consolações de além-túmulo e deixando-os na terra entregues à sua miséria. Por outro lado, aliou-se com os ricos e poderosos da terra, salvando assim os seus interesses e deixando aos deserdados as consolações do céu e a honra de saber sofrer. Se o cristianismo hoje vai ao encontro das classes mais pobres, é porque elas se organizaram e assim se tornaram poderosas. No passado não existia sertão a esmola e a beneficência, não o direito ao trabalho e à vida. O cristianismo, se no passado tirou vantagem desta aliança, hoje não pode deixar de estar envolvido nas consequências que dela decorrem. Da formação do binômio cristianismo-capitalismo inevitavelmente deriva que ambos tenham a mesma sorte. Desde que o primeiro deitou raízes na terra e como capitalismo, é natural que o comunismo queira eliminá-los ao mesmo tempo, como expressão do mesmo sistema. Hoje, explicamos já, o pobre não se contenta mais com simples concessões que o colocam à disposição do arbítrio alheio, mas assenta os seus direitos e os faz valer, exigindo que os outros cumpram com os seus deveres a seu respeito. O cristianismo havia criado a ovelha paciente e submissa, que espera e agradece, mas o comunismo está criando o indivíduo organizado que discute sobre justiça social e exige a sua explicação. Tampouco, porém, pode a ação comunista, por este lado, ser justificada, porque a fraude do cristianismo corresponde à fraude do comunismo, que faz alarde da justiça social para melhor penetrar e dominar. Em teoria, ele se proclama defensor dos deserdados, sublevando-se contra as injustiças do mundo. Mas na prática, deste nivelamento que benefício gozam as massas. Este novo método de vida social melhora suas condições de existência em confronto com a dos países capitalistas. O comunismo quereria ser uma tempestade de saneamento contra tantas injustiças, mentiras e corrupção. Estas de fato existem e a revolta contra tudo isto é uma esperança de libertação, que impulsiona em direção ao comunismo. Trata-se de um impulso para o negativo, isto é, determinado não por uma atração em direção a uma ajuda, mas por uma repulsão que induz a fugir de um inimigo e um perigo. Mas pode a passagem de um partido político a outro transformar o homem e torná-lo melhor? Por acaso não continua sendo o que é, para fazer as mesmas coisas em qualquer partido em que se encontre? Existe no homem um desejo de justiça que, no entanto, tende primeiramente a realizar-se em favor do seu próprio egoísmo,
começando pelos direitos próprios e pelos deveres dos demais. Dentro desta obscura revolta, contra tantos males sociais em busca de honestidade e justiça, frequentemente se agitam os impulsos mais baixos e desordenados. Tudo isto é náusea da corrupção alheia, mas é também desejo de fazer o mesmo e inveja por não poder gozar as mesmas vantagens. Não se quer a mentira dos outros porque nos traz dano, mas se substitui alegremente pela própria que nos traz vantagem. Preferir-se-ia, inclusive, arriscar uma destruição geral, na esperança de que, na confusão haja individualmente alguma coisa a ganhar. Então, com a palavra justiça, se quer mascarar a tentativa de aproveitar e o desejo de vingança. O resultado de tudo o que observamos é, pois, a luta de classes, ódio entre elas, impulso à guerra. Por este caminho, os dois grupos que proclamam o Evangelho chegaram ao seu polo oposto, isto é, da paz às ameaças de guerra, da colaboração à agressividade, do amor ao ódio. Assim o Evangelho foi atraiçoado por ambas as partes, a única coisa em que concordam e colaboram os dois inimigos. De quem é a culpa? Se o remédio é pior do que a doença e o médico está mais doente do que o doente, não será ela de ambos. Assim o mundo tomou um caminho de egoísmos e antagonismos, de destruição e de dor. O mundo está carregado de ódio e arde do desejo de descarregá-lo sobre alguém. O comunismo o recolhe, o organiza, o canaliza para utilizá-lo para os seus fins de domínio através do ódio de classes sociais, de baixo para cima, generosamente intercambiado de cima para baixo. Mas eis que é tão invocada a igualdade, se já não está alcançada no terreno econômico, já está no terreno do egoísmo. Esta cisão entre classes sociais inimigas é o amor evangélico. Tudo é negativo, involuído, de ambas as partes. Este é o produto do Evangelho do Cristo, como do Evangelho do comunismo. Ou tudo o que se faz no mundo não é senão um emborcamento do Evangelho. A realidade escondida por baixo das palavras e dos ideais a bem de ver-se não poderá deixar de produzir os seus efeitos. O resultado de tanto progresso científico é que o mundo hoje vive sob o terror de uma guerra atômica e parece que a dor é a única palavra capaz de fazer-se compreender em todas as línguas. Então, depois de imensas tempestades destrutivas, os sobreviventes, fraternalmente, tratarão de pôr-se de acordo, nos fatos sem mais enganar-se com as palavras. Então poderá aparecer o amor, o Evangelho verdadeiro, vivido a sério. A estrada é longa e estamos nos começos da grande curva. Não estamos formulando teoria. Estamos contando uma história, em grande parte ainda futura. Se Cristo prometeu o triunfo da sua verdade, esta deverá acabar por afirmar-se mesmo se para vencer a tentativa do homem de deter a evolução e retroceder ao antissistema, semelhantes tempestades de dor sejam necessárias. Mas sabemos que o desencadear das forças negativas não é para chegar à sua vitória, senão à vitória das forças positivas. O resultado de um ataque não é sua afirmação, mas sim a afirmação da reação que ele provoca. Do ataque comunista, das revoluções e das guerras poderá surgir um cristianismo purificado. Então Cristo poderá ressurgir no coração dos homens e o seu amor realmente afirmar-se no mundo. Se a culpa do cristianismo foi de materializar-se no mundo, o saneamento que o comunismo e as consequências dele provocarão consistirá em obrigar o cristianismo a espiritualizar-se, apoiando-se exclusivamente em forças deste tipo, inacessíveis para os involuídos que não podem usá-las, porque não as conhecem e nas suas mãos elas não funcionam. Se, dada a imaturidade evolutiva do homem, o cristianismo não pode até agora alcançar uma maior aproximação da espiritualidade, hoje que a humanidade está evoluindo rapidamente, o ataque do comunismo e um batismo de dor podem ser providenciais para dar ao cristianismo um impulso para o alto e repor o mundo no caminho da sua progressiva espiritualização. Não se pode culpar o cristianismo de não haver avançado mais do que a humanidade no passado. Mas culpado seria se hoje não respondesse de uma forma positiva,
neste momento historicamente mais adequado a um salto em frente, aos incitamentos que lhes são oferecidos para que ele se decida a ascender. Se o passado é justificável, já não seria a continuação dos velhos sistemas, agora que a humanidade está saindo do estado de involução a que eles estavam condicionados. Se o grande abalo chegou hoje, é porque é hora de despertar. A vida sabe o que quer e, para alcançá-lo, proporciona os seus impulsos às condições do momento, a capacidade de responder, e os põe em movimento quando há uma possibilidade de êxito. Porque as guerras se tornam cada vez mais ruinosas para os vencedores que para os vencidos, e as revoluções se transformam chegando até onde os seus promotores não pensavam, porque a vida tende a evoluir, espiritualizando-se. É provável que o resultado mais útil de tão grandes choques não seja a vitória de um grupo humano, religião ou partido, de um país contra outro, mas do Cristo purificador de todos, para o bem de uma humanidade que o compreendeu, e que, finalmente, encaminhada pelos acontecimentos que a fazem amadurecer, se decidiu a civilizar-se a sério, vivendo realmente a lei de Cristo. 10. A crise do catolicismo. Neste volume, como nos precedentes, continuamos viajando pelas estradas do pensamento para analisar como é feito e o que quer este estranho animal, que se chama homem, que, no entanto, aspira a tornar-se superior, e igualmente para compreender o porquê da sua conduta tão ilógica e contraproducente. Quem é que escreve teve de fazer trabalho de pesquisa para sua própria orientação, pela necessidade de viver inteligentemente, com consciência e conhecimento, compreendendo aquilo que se faz e porquê, para dar à vida um conteúdo sério que não a transforme numa perda de tempo à caça de ilusões. Tudo isto, ele fez, em primeiro lugar para si, para conquistar a sua verdade, e, num segundo momento, oferecendo aos outros na eventualidade que a eles também possa servir. Chegados a um determinado grau de evolução biológica, que é o desenvolvimento mental e correlativa à capacidade de compreender, não se pode mais viver como autômatos inconscientes manobrados só pelos instintos, pois sente-se a necessidade de saber para orientar a sua própria conduta em função de uma finalidade superior a alcançar, inteligentemente coordenados no funcionamento do todo, para realizar um plano que explique, justifique e valorize a vida. Deste desejo nasceram estes livros, o presente e os outros que o precedem, escritos também na esperança de que cheguem a satisfazer um igual desejo que possa ter nascido em indivíduos situados numa posição biológica semelhante. Pode suceder que outros para encontrarem satisfação necessitem de outras verdades. Tudo depende do grau e tipo de ansiedade que cada qual sinta, segundo o seu próprio temperamento, especialização de atividade e nível de evolução. Mas o que vale para todos não é tanto uma verdade tomada em empréstimo de outros, fornecida já pronta, como se costuma fazer, com as instruções para o seu uso, mas a verdade que se descobriu por si mesmo, com as suas próprias forças, que não é repetição do pensamento de outros, que se aceita já confeccionado, mas sim que foi laboriosamente conquistada, experimentado na própria vida e pensando com a sua própria cabeça, olhando com os seus próprios olhos dentro das coisas e do seu funcionamento, para ler o pensamento que ali está escrito. Nestes últimos livros conclusivos da obra podemos descer cada vez mais aos pormenores, focalizando a observação sobre fenômenos em detalhe, porque já foi traçado e demonstrado o sistema científico, filosófico, teológico básico, necessário para a orientação, sistema ao qual podemos agora, a cada momento, referir-nos para explicar, na lógica do todo, a do caso particular, o porquê da sua estrutura e funcionamento, dado que é difícil entender um fenômeno separado do todo, do qual forma parte, não orientado e enquadrado no plano geral. No fundo, não estamos aqui senão fazendo as explicações da teoria universal estabelecida nos volumes precedentes,
as quais não são apenas explicação de casos e fatos, mas também ampliação e controle da verdade daquela teoria. Levada continuamente e mantida em contato com a realidade, com ela a teoria não se choca, encontrando fatos que a contradigam, mas pelo contrário encontra confirmações que a provam. Portanto, tudo isto demonstra que aquela teoria é verdadeira. Porque podíamos apoiar-nos sobre tão vastas premissas, foi-nos possível conceber o Evangelho não só como elemento de uma particular religião, mas como um produto universal da vida, que por meio de Cristo foi lançado à Terra e como antecipação de futura evolução humana. Assim, o Evangelho já não se nos apresenta apenas como problema religioso, mas biológico, ético, social, presente em qualquer lugar em que o homem se encontre, ou o ser que tenha alcançado o seu grau e tipo de evolução. Foi-nos possível observar o funcionamento do fenômeno, a descida dos ideais à Terra, tampouco controlável em forma positiva, tratando dele não de forma vaga e misteriosa com que falam as religiões e o espiritualismo, mas na forma racionalmente convincente da lógica e da ciência, como fenômeno enquadrado em leis conhecidas como a da evolução e orientado no funcionamento do todo. Foi-nos assim possível realizar o exame do fenômeno da descida das coisas do céu, tão difícil de captar, com a forma mental positiva do mundo. Observemos, no entanto, que até aqui permanecemos no terreno do conhecimento puro. Devemos então completá-lo dando-nos conta também de um outro fato. Existe um outro problema, que é o da realização prática dos ideais descidos do céu quando se trata de se materializarem no ambiente terrestre. Transportar estas teorias à realidade da vida humana poderá parecer fácil a um teórico. Mas nos fatos o problema não é tanto de possuir o conhecimento ideal de um sistema novo e perfeito, quanto de dispor de material humano adequado a realizá-lo e depois capaz de o fazer funcionar. É inútil dispor de planos teoricamente perfeitos, quando o material que se deve utilizar cai aos pedaços, de corroído. O céu deve contar com as condições que oferece a vida terrestre. Então o problema básico não é o ideal, mas sanear tal material humano, construir um homem. Como, para construir o organismo humano, antes de coordenar nele infinitas células, foi necessário construir o indivíduo célula e cada uma destas. Assim, para construir o organismo coletivo, humanidade, é necessário construir cada um dos indivíduos, seus elementos. Pelo contrário, na descida dos ideais, admira-se a beleza destes, pensando pouco no uso que o homem será capaz de fazer, quando se apropria deles no seu mundo. Atua-se como se a perfeição do sistema pudesse ser suficiente para suprir a imperfeição do instrumento da sua realização. É assim que, nas revoluções, mudanças de regime, de partidos, de religião, se altera a forma e permanece a substância, isto é, o mesmo homem que faz as mesmas coisas, tendo apenas mudado o estilo, a forma, a bandeira, o princípio teórico em nome do qual se fazem as coisas. Dessa forma os melhores programas e os mais altos ideais, no fim, não servem para nada, dado o uso que deles se faz. É inútil fazer uma máquina perfeita para depois entregá-la nas mãos de um macaco, se não se pensa primeiro em transformar o macaco para não destruir a máquina por ignorância. É assim que os melhores sistemas chegam ao mesmo fim. Eles são aceitos verbalmente, divulgados, tomando-se o credo de um movimento, mas com a secreta intenção de explorá-lo para obter proveito. Então acontece o inevitável. O involuído que não compreende nada das leis da vida e que se encontrou manejando forças que não conhece, não consegue senão produzir o seu prejuízo. Assim ele fica com o edifício demolido em cima de si mesmo, e com a necessidade de recomeçar desde o princípio tantas vezes enquanto não tem aprendido a lição, isto é, a saber fazer o justo uso dos ideais que descem à terra. A penitência é dele. Mas como podia ele de outro modo evoluir? Não será esta na realidade a história da descida dos ideais? Ora,
A nossa tarefa não pode ser a de impor outra conduta para transformar o mundo, mas somente a de explicar o que nele sucede. Deve contentar-se em compreender aquilo que o homem faz, o porquê e as suas consequências, e não forçá-lo a proceder de uma maneira em vez de outra. Nós podemos mostrar como funcionam as forças da vida, mas nada podemos sobre os seus movimentos. A reação punitiva que retifica os erros está escrita na lei e funciona automaticamente e nenhum ser tem o poder de modificá-la. A uma criança que pratica movimentos arriscados pode-se dizer, toma cuidado que podes cair e magoar-te, mas não se pode evitar que para ela funcione a lei da gravidade. Por isso procuramos explicar àqueles que possam compreender como funciona o fenômeno, dando um significado exato às palavras. O céu de onde os ideais descem não é aquele alto do qual se fala com significado vago, não se sabe onde, como e em que sentido está situado, porque a este conceito não foi anteposta uma teoria geral do conhecimento em cujo seio pode orientar-se. Para nós o céu de onde os ideais descem é constituído por planos biológicos ou níveis de evolução mais avançados, neste sentido superiores, o alto. Planos que é lógico que no processo evolutivo sejam alcançados no futuro. É natural por isso que o ideal hoje represente utopia, porque ele é uma antecipação que desce ao nível terrestre inferior, para que nele se inicie o trabalho de realização daquele ideal. As religiões são então um dos meios que a vida utiliza para a descida dos ideais na Terra, no seu processo de antecipação do futuro, para que assim ele possa atuar na realidade dos fatos. Compreende-se deste modo a função educadora e civilizadora das religiões e explica-se a contradição entre o que elas recomendam fazer e o que em realidade se faz. Uma religião estende-se de um ao outro destes seus dois extremos, aquilo que se diz que se faça, que se prega, mas que ainda não se faz e que é programa na expectativa de realização futura. E por outro lado aquilo que se faz e que é a realidade da vida, aquilo que é o ideal das religiões cabe lentamente transformar. Elas estão entre estes dois polos, o polo antissistema, do involuído e o polo sistema do evoluído. Uma religião na sua amplitude abarca, entre estes dois extremos, todos os graus de desenvolvimento que entre eles estão compreendidos, isto é, uma escala que vai do pecador ao santo, ao longo da qual os indivíduos estão situados e procuram subir. Assim a contradição desaparece e fica a função evolutiva das religiões que então não devem ser entendidas como são apresentadas, isto é, como verdades absolutas e imutáveis, mas como verdades relativas, em evolução, proporcionadas à maturação alcançada pelos seus componentes, portanto progredindo incessantemente, mudando, mas com relação ao ponto fixo final da evolução, situado no absoluto, do qual essas religiões mais ou menos se avizinham, o seu ponto de referência em função do qual se realiza a sua progressiva deslocação evolutiva. Ora este fenômeno permanece incompreensível, se olhado com a forma mental das teologias vigentes, feitas de abstrações situadas fora da realidade da vida, na verdade apegadas ao absoluto pelo desejo de eternizarem em seu nome, imóvel, a sobrevivência do grupo. Apresentando assim, como aqui fazemos, todo o processo fica logicamente explicado. As sucessivas reencarnações permitem a assimilação de novas experiências e com isto a aquisição de novas qualidades, através da sua fixação no subconsciente em forma de automatismos. Trata-se de um progressivo enriquecimento, melhoramento e potencialização da personalidade. Eis em que consiste a ascensão do antissistema ao sistema, da matéria ao espírito, elevar-se em direção a Deus. Tudo isto não é um dogma de uma ou outra religião, é simplesmente biologia, é técnica evolutiva racional e experimentalmente controlada. Assim podemos explicar o significado mais profundo quando falamos de céu, de espírito, do alto. Então estas palavras não expressam mais apenas uma vaga aspiração da alma, mas assumem um sentido positivo, um valor real controlável.
É assim que o Evangelho não fica fechado numa religião, mas assume um significado biológico universal, como lei da vida humana do futuro, porque é precisamente para nos preparar para este novo tipo de vida que o Evangelho existe na Terra. Eis que a sua presença no mundo, mesmo quando este o inverte e atraiçoa, é justificada, e ele, não obstante tudo, cumpre a sua função, logicamente, segundo as leis da vida e o plano de evolução. Assim tudo está claro e compreensível, assim se esclareceu o labirinto das contradições, fez-se luz sobre tais problemas espinhosos, e pode-se avançar, vendo a estrada sobre a qual se caminha. Poderemos assim viver as religiões já não como crentes cegos, mas com os olhos abertos, como crentes videntes e iluminados. Impulsionados pelo desejo não de agredir para destruir, posição negativa da qual nos afastamos, mas para preparar com a atitude positiva de construtores para uma religião mais evoluída e inteligente. Qual será de amanhã? Entremos agora em maiores detalhes, observando as posições do atual momento nos vários campos para compreender que perigos nos ameaçam e em direção a que novas formas e modos de conceber a vida, a evolução nos conduz. Observemos a atual crise do catolicismo. A que fizemos e ainda fazemos não é a crítica das religiões, mas da conduta do atual biótipo humano quando ele, na posição de involuído, se encontra envolvido no problema religioso. Foram as poucas observações feitas neste sentido referentes à Igreja, há mais de 30 anos, de a grande síntese ou index que provocaram, entre outras razões, a condenação daquele livro. A honesta tentativa de harmonizar ciência e fé para atualizar um cristianismo em crise, porque ainda medieval, pareceu heresia, um perigo para as almas piedosas. E com o index o perigo foi afastado. Mas o problema continuou. Então era só a voz de um pobre homem isolado de poucos pioneiros, e era fácil fazê-los calar. Mas hoje aquele problema tomou-se universal, pesando como uma ameaça, e os dirigentes são obrigados, não podendo já sepultá-lo no silêncio, afrontá-lo e resolvê-lo. Hoje são as massas que querem saber a verdade, fazem-se sempre mais numerosos aqueles que pensam e que, portanto, exigem resposta às dúvidas e soluções dos problemas que se tornaram candentes. Enquanto o mundo avança vertiginosamente, os dirigentes dormem entre as almofadas das velhas teologias nas quais ninguém acredita, por se terem feito representantes do Eterno, pensando haver de tal modo encontrado o segredo para conservar eternamente as suas posições. Hoje, em 1964, em autorizadas revistas italianas, por declarações do próprio clero, encontramos, catalogadas, as seguintes constatações. 1. Os indiferentes constituem já pelo menos os 2/3 da população. Esta constatação, feita por uma revista italiana, refere-se à Itália, isto é, a um país que é o centro do catolicismo. Em 1950, em Roma, verificava-se que só 25% da população era praticante. E praticante pode não significar que seja de fato crente. 2. As vocações ao sacerdócio vão rareando cada vez mais. 3. A difusão da psicanálise que vai substituindo o confessor, o afirmar-se do culto da psicologia que explora os segredos do inconsciente pode curar os seus males, conceitos desconhecidos ao confessor. 4. O desejo de espiritualidade se desloca, procurando satisfação fora da religião porque nela não a encontra, dirigindo-se para formas não religiosas, não ortodoxas. Tudo isso é constatação de fatos, de fonte católica. Procuremos compreender ponto por ponto o que eles significam. 1. O grande inimigo do doente não é o micróbio que o ataca, mas é a sua fraqueza orgânica que permite que tal assalto tenha êxito. Assim, o grande inimigo do cristianismo não é o materialismo e o comunismo, isto é, os assaltos que vêm de fora, mas é a cristalização, o cansaço senil, a inércia espiritual, a indiferença geral,
que são o mal que está dentro do organismo da religião. Inclusive se poderia dizer que as primeiras causas da doença, aquilo que atrai o salto microbiano e a sua ação destrutora, é o estado estragado do organismo. Em resumo, a patogênese depende antes de mais nada de insuficiência